Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 7 de maio de 2020 e o título é Fofoca. Bora lá. Estava lendo sobre uma polêmica que surgiu há alguns anos sobre um casal muito famoso e que sofreu uma reviravolta. Descobriu-se ao final que quem foi considerado abusador no princípio era, na verdade, a vítima. Mas os julgamentos foram tão apressados, baseados em premissas rasas, que o estrago já foi feito e não há muito o que se fazer a respeito agora. Houveram perdas, sofrimentos e danos emocionais que dificilmente serão recuperados. Uma coisa que temos que ter em mente é que pessoas podem ser boas ou más, e isso independe de gênero, raça, credo, posicionamento político, classe social, idade ou qualquer outro fator. Mulheres e homens podem ser maus, existem crianças más e idosos também. Índole e caráter são itens personalíssimos e não são privilégio de uma ou outra pessoa de determinado gênero, religião ou etnia. Somos todos, sem exceção, falhos e imperfeitos em alguma coisa. Contudo, na maioria das vezes, nossos desacertos não causam danos gravíssimos. Isso ocorre quando esses desvios estão em um grau intolerável e acabam por prejudicar outras pessoas. Tendemos a acreditar de imediato nas pessoas que conhecemos, que amamos, que convivem conosco, como amigos e familiares, ou até mesmo pessoas que admiramos. E isso faz com que façamos julgamentos apressados, sem conhecer os fatos em profundidade, sem ouvir os dois lados da história. E essa atitude pode acarretar desfechos catastróficos e até mesmo trágicos, a ponto de pessoas tirarem a própria vida por não suportarem o peso desses julgamentos, principalmente quando injustos. E muitas vezes, no afã de se fazer justiça, acabamos nos comportando como meros fofoqueiros. Para ilustrar bem isso, gostaria de descrever aqui a cena do filme A Dúvida, que conta com um elenco excelente, entre eles a maravilhosa Meryl Streep e o incrível Philip Seymour Hoffman em Memória, que faz o papel de um padre e durante um culto ele faz o seguinte sermão. Uma mulher fazia fofoca com a amiga sobre um homem que mal conhecia. Ela teve um sonho aquela noite. Uma mão enorme aparecia e apontava para ela. Ela se sentiu culpada na mesma hora. No dia seguinte, ela confessou. Contou tudo ao padre e perguntou se fofoca era pecado, se aquela era a mão do Todo-Poderoso apontando para ela, se deveria pedir por sua absolvição, se havia feito algo errado. Sim, respondeu o padre. Você levantou falso testemunho contra um irmão. Você brincou com a reputação dele e deve se envergonhar disso. Então a mulher disse que sentia muito e pediu perdão. O padre disse que não era tão simples. Pediu a ela que fosse para casa, levasse um travesseiro até o telhado, o cortasse com uma faca e depois o levasse para ele. Então a mulher assim o fez e voltou ao padre. Ele perguntou se ela havia cortado o travesseiro com a faca. Ela respondeu que sim. E qual foi o resultado? Perguntou o padre. Plumas, ela respondeu. Plumas por toda parte. Agora, quero que volte e recolha todas as plumas que voaram com o vento, disse-lhe o padre. Bem, ela disse, não posso fazer isso. Não sei para onde foram levadas pelo vento. E assim é a fofoca, disse o padre. Tem uma frase que diz que a fofoca morre quando chega em uma pessoa inteligente. Se tiver que escolher um lado, que não seja você a pessoa que destrói o travesseiro, mas a que não deixa que as plumas se espalhem. Então é isso. Então, esse texto foi escrito em 2020.
essa polêmica aí, né? Foi uma polêmica, um caso aí muito conhecido, que causou muito, ficou meses aí na mídia, todo mundo acompanhando o julgamento e tal. E porque a mulher entrou, né, acusou o ator lá de, ela era atriz também, e ela acusou o marido, o ex-marido, né, no caso, de violência doméstica e tal, e foi assim um auê, e ele era um cara super conhecido. Mas aí, no decorrer, só que assim, até chegar no julgamento, aquilo, né, rolou, e aí sai na mídia, e sai tudo quanto é veículo, é, da televisão, e revista, e jornal, e pau, e aí isso, a reputação dele foi indo pra lama, né? Aí ele perdeu trabalhos, né? Acabou sendo cancelado, porque hoje em dia tudo é cancelamento, né? E aí, quando começou o julgamento, todo esse estrago já tinha feito, ele já tinha perdido o trabalho, já perdido muito dinheiro, né? E fora toda a destruição fica aquele peso, né, sobre a pessoa, né? Das pessoas olharem para ele como se ele fosse uma pessoa ruim, uma pessoa cruel, um espancador e tal. Aí no decorrer do julgamento, chegando às provas e tal, aí o que se descobriu? Que na verdade a abusadora era ela armou toda a situação, inclusive de gravar áudios e vídeos e tudo, né? Então ela provocava ao extremo, fazia coisas absurdas para ele chegar no limite, né? Aquela pessoa que tortura o outro emocionalmente até que o outro perca a cabeça. E tudo isso foi comprovado. E na verdade ele não chegou a agredi-la, né? Se descobriu inclusive que era maquiagem, sabe, as lesões que ela apresentou. Foi assim uma coisa bem absurda. Só que assim, tudo bem, a verdade veio à tona, mas o estrago já estava feito. Até porque sempre fica a dúvida, sempre vai pairar aquela dúvida, sempre vai ter alguém que vai continuar achando, né, acreditando no outro lado. Né? A gente vê hoje em dia também coisas que eu me deparo assim de pessoas que da mídia, né, ter criado, inclusive aqui no Brasil, certas narrativas em cima de manipulações de vídeos, de cortar, né, fazer emendas de vídeos para parecer que a fala de uma pessoa era outra coisa. E a pessoa que tem preguiça de buscar na fonte original, ela vai se alimentando de mentiras. E até hoje eu vejo gente repetindo coisa que já foi mais do que comprovado, que não era aquilo, e a pessoa continua repetindo. Então, assim, a pessoa que assim, quer continuar na ilusão, quer continuar no engano, acho que talvez até para justificar o que ela quer acreditar. Tem gente que ela não quer saber a verdade, ela quer continuar acreditando na mentira que é confortável para ela. Aquela mentira que ela gosta, que ela aceita, que corrobora o que ela acha que é verdade, né? Corrobora o ponto de vista dela, a visão de mundo dela. Então não importa que seja mentira, se aquilo dá suporte ao que ela quer que seja, então são escolhas, né? E aí essa cena desse filme é muito interessante, né? Inclusive até eu falo, e a maravilhosa, a fulana. Hoje em dia eu não acho mais, não idolatro mais ninguém, não acho ninguém maravilhoso, porque tá vindo tanta coisa à tona aí, né? Que a gente fica até com o pé atrás com todo mundo hoje em dia, né? O pessoal lá das celebridades. Que hoje, com tanta coisa aparecendo, a gente vai se decepcionando com pessoas que a gente admirava. Então, hoje posso assim admirar trabalho, é uma boa atriz, bom ator, mas não idolatro ninguém, nem cantor, nem ator, nem nada, porque são seres humanos, né? E infelizmente muitos deles usam essa visibilidade de uma forma muito negativa, desvirtuando, né? E levando muitas pessoas ao engano, porque eles têm influência sobre essas pessoas. Muita gente acha que o artista
é modelo de alguma coisa e acaba se deixando influenciar pela opinião daquele artista. E às vezes, assim, a gente hoje em dia vê muito isso, né? Vê a hipocrisia aí das pessoas que falam, né? Tem um discurso, mas as atitudes não dão respaldo àquilo que a pessoa fala, não encaixa, não orna, né? Como dizem no interior, não orna. Então, se a pessoa fala uma coisa, mas as atitudes dela mostram outra, né? Aquela pessoa que hoje a gente vê muita gente, né, que sinaliza virtude, que se acha que se vende, né, como uma ótima pessoa, uma pessoa que acredita no amor. E aí quando você vai ver as atitudes, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que só pensa nela, que não está nem aí, na verdade, com as outras pessoas. Muitas vezes ela usa as outras pessoas justamente para parecer que é uma boa pessoa, mas na verdade ela não é, né? Então é uma coisa que a gente está vendo muito, né, hoje em dia. Então, e essa cultura do cancelamento que existe hoje em dia, né, das pessoas assim, a pessoa não pensa como você, a pessoa fala alguma coisa que você discorda e já começa aquele movimento de querer que todo mundo tenha raiva daquela pessoa, que todo mundo deixe de seguir aquela pessoa, né? E justamente é o que acontece com a cena lá, né? A partir do momento que ela rasga o travesseiro e as plumas voam, assim é quando você fala uma mentira a respeito de uma pessoa, você difama uma pessoa, dificilmente ela vai conseguir recolher todas as penas, ela vai conseguir restaurar a, a reputação dela, né? Apesar que assim, hoje eu penso da seguinte forma: quem conhece você e sabe quem você vai acreditar, né? Depois, assim, acho que difícil uma pessoa que te conhece bem, que sabe do que você é ou não capaz, que logo assim, de imediato já iria acreditar na palavra de uma outra pessoa, simplesmente na palavra de uma pessoa, né? É diferente de você presencia uma cena. Aí é diferente, você está ali diante de um fato. Agora, de você ouvir alguém falar sobre alguém que você conhece e você acreditar logo de cara, é, né, é sinal que é uma pessoa que, na verdade, não te conhecia direito, não é uma pessoa em quem você até possa confiar. Então, as pessoas que realmente te conhecem, elas vão saber, né, vão continuar do seu lado e vão buscar a verdade junto com você. Agora, aquelas pessoas, né, que a pluma voou, que não, aquela pluma que voou e que não conseguiu recuperar, é porque realmente ela não faz parte ali do seu travesseiro, né? Não tá fazendo, não vai fazer falta ali para reconstruir, ali, recompor o travesseiro, né? Mas também esse texto traz a reflexão da gente tomar cuidado, porque muitas vezes a gente incorre nesse erro de fazer julgamentos precipitados. Assim. Julgamentos não, né? Eu sempre falo que o julgamento, na verdade, é você tomar ciência dos fatos e aí você emitir ali um veredito, né? Se você concorda ou se você discorda. O problema é que a gente normalmente, o que a gente tem que tomar cuidado é para não condenar de imediato, sem um devido julgamento, né? Sem a gente ter conhecimento dos fatos, sem a gente ouvir todos os lados. Ou se você é algo que você não tem condições de ouvir todos os lados, então não, o melhor que a gente faz é não se manifestar a respeito, porque a gente pode correr o risco de acabar incorrendo em uma injustiça ou compactuando com alguma injustiça, né? Que nem no caso ali a pessoa difamou um outro homem lá que ela sequer conhecia e aí depois ela se arrependeu. Por que ela se arrependeu? Porque ela sabia que ela fez uma coisa errada. Que ela sabia que o que ela falou não era verdade. Mas ela já tinha espalhado, quer dizer, ela já tinha
destruído a reputação daquela pessoa. E aí, mesmo que depois ela né, se desculpasse, se retratasse publicamente, muita coisa não tem como recuperar, né? Que nem o ator lá, os papéis que ele perdeu, os filmes que ele deixou de fazer, né, que foram feitos por outros atores que foram colocados no lugar dele, ele não vai recuperar isso, né? Assim, e sem contar todo o patrimônio que ele teve que investir na defesa dele, em provar a verdade, tudo isso é coisa que ele não vai recuperar, né? E aliás, isso aí é material, né? O pior mesmo foi toda a ofensa, todo o emocional da pessoa afetado por conta de estar sendo acusada de algo que ela sabia que não era verdade. É muito difícil as pessoas terem que lidar com uma injustiça. Isso causa uma indignação quando a pessoa está sendo vítima de uma injustiça. Isso causa realmente traumas, processos que ela vai ter que trabalhar depois para se livrar. Então, assim, o estrago é grande, né? Então, quando a pessoa mente e destrói para destruir alguém que ela não gosta. Então, e a gente vê isso acontecer muito. Principalmente aqui, né, no nosso país, não só aqui também, isso tá, acho que no mundo inteiro, essa polarização, essa divisão que a gente está vivendo, né, é mundial, mas aqui é bem, é muito forte, né, essa questão dessa polarização. E aí, o que a gente vê é justamente isso, essa tentativa de destruir reputações para prejudicar a pessoa, mesmo que saiba que é mentira. Então é uma coisa de falta de caráter mesmo, porque eu posso não gostar de alguém, mas daí até eu inventar uma mentira para destruir a vida dessa pessoa, aí é falta de caráter. Né? Você pode até não gostar, pode até ser uma pessoa sem caráter e você não gostar dela, mas a partir do momento que você age dessa forma, você se tornou igual a ela. Então você não tem nem mais razão, você não tem mais nem ai, me fugiu a palavra. Assim, você perde a sua razão, né? De condenar, de criticar, porque você se torna igual àquele que você está condenando por não ter caráter. Mas se você usa uma mentira para destruir, você também não tem. Né? Então, a gente preservar os nossos valores é muito importante. Então, quando a gente não tem conhecimento, e é muito difícil a gente, numa situação, a não ser que você esteja ali envolvido, você esteja presenciando, você saber realmente a verdade dos fatos, né? Porque cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Então, dizem que a verdade tem 3 lados, né? O lado A, o lado B e a verdade que está no meio, que só quem está envolvido sabe. E mesmo assim, às vezes cada um vê de uma forma, então cada um enxerga o seu lado como a verdade. Então é bem difícil a gente tomar partido, né? A não ser que seja uma coisa muito evidente. Aí tudo bem. E mesmo e é esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai se manifestar, quando a gente vai divulgar alguma coisa, postar alguma coisa na rede social, né? Saber se aquilo é verdade. Porque a manipulação existe de todos os lados, não é só de um lado nem só do outro lado. E a gente tem que estar atento, porque tem gente boa e gente ruim em todos os lugares, em todos os lugares. Então, mesmo tem pessoas que pensam muito diferente da gente, mas isso não quer dizer que elas sejam más pessoas. Às vezes são boas pessoas, mas estão equivocadas, estão manipuladas, estão enganadas, ainda estão presas ali nas narrativas, não conseguem enxergar a verdade, mas isso não quer dizer que elas sejam pessoas sem caráter. Assim como tem pessoas que pensam como a gente, mas tem algumas atitudes assim né, que não são muito corretas também, que são capazes de fazer coisas que a gente não concorda também, que a gente condena, coisas desonestas. Então, assim,
Aí, como eu falei no texto, né, tem mulheres boas, mulheres ruins, porque se criou também aquela coisa de que algumas minorias você não pode falar nada, você não pode condenar. Então, se você fala que uma mulher cometeu um ato errado, que nem foi na época lá do julgamento, né? Aí todo mundo já chamava de machista, quem era contra ela. No fim, se provou que ela era a vilã da história, né? E aí quem até xingou os outros que estavam vendo ali que tinha uma coisa errada, ficou feio para eles, né? Então, assim, hoje em dia tem muita essa coisa. Tem pessoas que você não pode falar nada. Se é mulher, você não pode falar nada, porque senão você é machista. Se é alguém de alguma etnia, ou aí você fala, porque você é racista. Não é, às vezes a pessoa está fazendo uma coisa errada. E você está falando sobre a atitude, você não está falando sobre a pessoa. Né? Você está condenando a atitude. E isso independe se a pessoa é homem, se é mulher, se é jovem, se é idoso, se é criança. A gente está falando sobre o ato em si. E não sobre as características da pessoa. Só que hoje em dia se aproveita, né, dessas pautas aí para defender até coisas erradas, porque você e para impedir as pessoas até de se manifestarem, né? Porque às vezes às vezes alguma coisa ali está muito errada, você está percebendo, mas se você falar alguma coisa, você já sabe que vai ser taxado. As pessoas vão distorcer os fatos para trazer para a pauta deles, para as narrativas, para as ideologias, e que coisa que não tem nada a ver. Às vezes a gente está condenando uma atitude e não as características da pessoa, não porque ela é mulher, ou porque ela é homem, ou porque é branca, ou porque é azul, porque nada disso, entendeu? Mas infelizmente hoje em dia muita gente é cancelada, é prejudicada por conta dessas interpretações distorcidas. Então a gente tem que tomar muito cuidado realmente. Mas não que a gente não possa se manifestar e manifestar as nossas opiniões. É importante que a gente manifeste as nossas opiniões, né? Porque tem aquela frase que diz, né, que o que preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? Isso que é o prejudicial para uma sociedade. Então a gente tem que se manifestar, mas a gente tem também que ter cautela, né, de se manifestar de uma forma que seja através de coisas, de palavras coerentes, corretas, e não essa coisa da fofoca, né, de simplesmente falar por falar ou na maldade para querer destruir quem você não gosta, né? Tem gente que a gente não gosta, mas nem por isso você vai ficar aí falando mentira para destruir a pessoa. Ela mesma às vezes acaba se destruindo por si só, né? Porque a pessoa que é mau caráter, que é maldosa, uma hora a conta chega, né? Apesar, às vezes a gente fala, porque fulano que é mal, que é isso, que é aquilo, consegue tudo, né? Tudo dá certo, mas não é bem assim que funciona. Uma hora a conta chega. Às vezes a gente nem vai ver essa conta chegar, mas que chega, chega. Ninguém aqui sai impune das más ações, né? A cada um de acordo com as suas obras. E a punição a pessoa vai sofrer, e não é para. E o fato da gente às vezes não estar assistindo, porque a gente vê as atitudes externas da pessoa, né? A gente conhece o palco, né? Como diz. A gente não conhece os bastidores. Às vezes a gente, né, tá ali com raiva da pessoa porque a gente vê que é uma pessoa ruim, que só faz coisas ruins. Mas pode ser que lá no íntimo dela, ela já está pagando. Né? Lá no ambiente dela, é uma pessoa que vive sem amor de ninguém, uma pessoa que normalmente as pessoas que abusam de poder são pessoas que são muito fracas como ser humano. Né? Então, e elas são inseguras com relação. E elas têm que conviver com essa fraqueza delas, sabendo o quanto elas são fracas. Por mais que elas externamente pareçam, né, pessoas poderosas e tal, ou até exerçam cargos poderosos,
mas no íntimo ela sabe que ela não tem poder nenhum e que ela é uma pessoa fraca e que ela justamente abusa do poder por ser uma pessoa fraca. Porque só pessoas fracas e sem caráter e sem humanidade é que subjugam outras pessoas. Que as pessoas boas, elas fazem, elas agregam na vida dos outros, elas são contribuição, elas ajudam o seu entorno a crescer e a melhorar. E aquelas que são desprezíveis, que são fracas, que não têm amor, não tem, que são pessoas vazias, que são as que às vezes acabam, né, fazendo, cometendo as maiores atrocidades e injustiças. Não tem aquela frase que diz, né, que carroça vazia é que faz barulho? Então, são umas carroças vazias aí que fazem muito barulho, mas o que é delas está guardado, né? O que é delas vai chegar. E a gente talvez nem veja, e porque para a gente querer desejar é meio que uma sensação de vingança, vamos dizer assim. Então é melhor que a gente pense assim, que a gente confie que aquela pessoa vai ter o que ela merece, vai colher o que ela plantou. E é isso que importa, certo? É a gente confiar e a gente ter boas atitudes para a gente ter boas colheitas também na nossa vida, né? Porque o que a gente espalha por aí, a gente vai colher também, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.